Olá, minha irmã e meu irmão, que a paz de Cristo esteja com você. Está começando a partir de agora mais um episódio do Pod Cristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da paróquia São Joaquim e Santa Ana, no Grande São Joaquim, na zona norte da capital. Neste espaço, vamos mergulhar na história viva da nossa paróquia, por aquelas pessoas que fizeram e fazem parte das nossas comunidades. E, ao longo dos episódios, vamos conversar com representantes das 5 comunidades que fazem a paróquia São Joaquim e Santa Ana. E no episódio de hoje, vamos saber com mais detalhes a fundação da comunidade Santa Maria Madalena, no conjunto Lagoa Azul. E, para contar um pouco mais sobre essa história, vamos conversar com Rosemita, uma das pessoas que ajudaram na fundação da comunidade. Rosemita, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, da gente compartilhar um pouco da nossa história, da nossa origem, da comunidade Santa Maria Madalena, área pastoral São Joaquim e fundação da paróquia São Joaquim. Rosemita, para início de história, o que você poderia nos dizer sobre a fundação? Como é que foi a fundação da comunidade Santa Maria Madalena? Olha, a nossa história começou no segundo semestre de 1985, Eu mudei com a minha família aqui para o Conjunto São Joaquim em agosto, de 85. E logo ali, ainda naquele ano, apareceu que na comunidade o padre Eduardo, missionário redentorista, aqui da paróquia São José Operário, da qual fazíamos parte na época, Então, ele começou a visitar aqui as famílias, as comunidades desse entorno aqui, todo São Joaquim. E aí encontrou aqui na comunidade do Conjunto São Joaquim a professora Francisca Nascimento, que era a moradora da comunidade. E aí juntos começaram a articular as reuniões, E aí eu comecei a participar destas reuniões, na casa de uma vizinha nossa. E aí ali a gente discutia os problemas da comunidade, do bairro, A questão de saneamento básico, a questão de educação, de transporte coletivo, toda aquela realidade, E aí também se discutia a necessidade de ter algum grupo, religioso na comunidade, ter celebrações das missas, que até então não existia nenhum grupo organizado por aqui, no Conjunto São Joaquim. E aí foi fundado, ali um grupo de catequistas, do qual eu fiz parte, como uma das primeiras catequistas. Então foi aquele grupo. E aí o padre Eduardo, já no início de 86, já começou a fazer as celebrações das missas, que eram realizadas nas ruas, nas casas das pessoas, porque nós não tínhamos um local, Exceto, assim, ocasiões de celebração de Natal, o Dia dos Pais, umas celebrações, primeiro Eucaristia, Crisma, os batizados, às vezes faziam-se na escola Antônio Gaioso, E aí, dali... tivemos continuidade com a fundação da Associação de Moradores do Conjunto São Joaquim, da qual a professora Francisca Nascimento foi a primeira presidente da associação, a ANCOSAG. E ali começou a caminhada da comunidade. Veio em 85, chegou também aqui na paróquia São José Operário um seminarista irlandês, Ele veio fazer uma missão, um estágio missionário, E aí ele veio morar com o padre Eduardo lá na comunidade Nossa da Conceição, que a gente chamava na época São Joaquim das Olarias, Foi o local que o padre Eduardo escolheu para fixar a residência, E aí o Patrício, ele colaborou muito aqui no início da nossa história, da nossa caminhada, Então ele formou um grupo, de catequizandos para preparação à primeira Eucaristia e depois para o sacramento do Crisma, E, consequentemente, já veio aquele grupo, do qual também eu fiz parte, como catequista, para já trabalhar com outras crianças, com outros adolescentes e tal. Entendi. Rosemita, no início a gente sabe que sempre tem muita dificuldade, Muitas dificuldades, Sim. Muitos percalços, até por conta que é algo novo, Na sua opinião, o que você acha que foi mais difícil ali, dos principais desafios para dar início, esse pontapé da comunidade Santa Maria Madalena? Olha, a dificuldade é sempre a questão da conscientização das pessoas, do povo, da necessidade de se engajar, nos grupos, nas pastorais, na própria associação. Então, a gente sentia essa dificuldade, da participação do povo, Muito também por conta da falta de um local próprio,
assim, para a gente ter como referência, né, para nossas celebrações, para nossas reuniões, né. Como eu falei, inicialmente era nas ruas mesmo, nas casas, na porta das casas, porque as casas eram tão pequenas que não tinha como nem você usar uma sala da casa, né? O padre perguntava, alguém quer a missa no próximo mês? Que era uma vez por mês a missa, no segundo domingo do mês, né? Aí o padre Eduardo tinha um megafone, né? Que ele chegava pouquinho antes e aí ele saía na rua, ali na vizinhança, fazendo a divulgação, chamando para a missa e tal, né? E assim foram muitos anos, né? Nós nessa situação, né? De não ter um local próprio, né? E depois disso, dessa fase aí da celebração nas casas, nas ruas, a Associação de Moradores adquiriu um terreno aqui na última rua do conjunto, né? E lá, com a ajuda do padre Eduardo, a gente murou à frente um lado daquele terreno, fizemos também com bingos, realização de bingo, de leilões, né, de rifas. Foi feito um barraco de palha, só coberto de palha, né, o chão batido, com piso bruto, né. E ali passou a ser o local das nossas celebrações, dos nossos encontros da comunidade, né. E aí, posteriormente, depois, foi que a gente conseguiu, né, com a diocese, através de Dom Miguel, a compra de uma casa no Conjunto São Joaquim, ali na quadra 23, casa 18, né? Que a gente depois colocamos o nome de Casa Comunitária Dom Miguel, então ali passou a ser o nosso ponto de encontro, né? Das reuniões, das celebrações da comunidade. Rosemita, a gente sempre lembra com carinho, né, algumas pessoas que participaram desse processo de construção, até por conta então da importância desse Sim. momento assim. Você se recorda o nome de pessoas ou famílias que ajudaram no pontapé inicial da implantação da comunidade? Sim, como eu falei, a professora Francisca Nascimento, ela e a família, né? A Fátima Nascimento, que é a irmã dela, também foi uma das primeiras catequistas da comunidade, né? Que teve uma caminhada grande também aqui na comunidade. Tem a Angélica, também foi do grupo de catequistas, né? Tem família tipo a Dona Dominga, né? E seu Donato, que era um vizinho nosso ali, que lá também a casa deles era o ponto de encontro nosso, de reuniões, né? E também aquelas pessoas que estavam sempre presentes, né? Nas celebrações e contribuindo como podiam, né? Tipo, quando se ia realizar um leilão, né? Se dava uma joia, outro dava outra. Entendeu? Tinha algumas pessoas que a gente podia contar nesse sentido, né? De colaborar. A padroeira da comunidade, Rosemita, é Santa Maria Madalena, né? Como é que se deu o processo de escolha da santa, né? Já havia essa ideia de que seria ela, ou de que seria alguma outra santa ou santo? Como é que se deu realmente o processo de escolha? Houve ali esse processo de outros santos ou realmente, de fato, já estava pré-determinado que seria Santa Maria Madalena? Aconteceu da seguinte forma. Como nós fazíamos parte da paróquia São José Operário, né? Em 1992, os padres redentoristas, eles decidiram entregar para a diocese parte das comunidades da paróquia, porque a extensão estava grande, né? Eram 16 comunidades para 6 padres. E, segundo eles nos disseram, eles tinham a necessidade de diminuir aquele número de padres por conta das demandas da congregação, né? Dos trabalhos. Então, ia ficar apenas 4 padres. Para 16 comunidades estava meio complicado, né? Então, eles decidiram entregar parte da paróquia, na época, para a diocese, né? Pegando aqui desde o Conjunto São Joaquim, Parque Alvorada, todo São Joaquim, que a gente chamava na época, Vila Padre Eduardo, Vila Carlos Feitosa, São Joaquim das Mangueiras, que é a atual matriz, né? São Joaquim das Olarias, Vila Polônia, Parque Alvorada, Pantanal, Mafrense, Puti-Velho, Alto Alegre, Nova Brasília e Itaperu, né? No decorrer de 92, foi só de encontro com o povo, né? Nas celebrações, divulgando, conscientizando dessa mudança, e foi feita uma comissão na época, né? Onde a gente se reuniu também, inclusive teve a participação do padre José Maria, redentorista, né? Eu estava na equipe, tinha o Erivaldo da Nova Brasília, a irmã Eurides da congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, aqui do Parque Alvorada, e a professora Vera, lá do Puti-Velho. Então, foi formada uma comissão com representantes dessas comunidades para a gente se reunir e tal, para discutir como é que ia ser o nosso futuro dali para frente. Numa dessas reuniões, né,
depois dessa separação, em que Dom Miguel esteve presente numa dessas reuniões, onde se fazia na época uma apanhada assim, de cada comunidade colocar as suas dificuldades, né? Numa reunião lá no Puti Velho, na casa da comunidade, e Dom Miguel esteve presente. Então, lá nessa oportunidade, né, nós colocamos a nossa dificuldade, onde a gente colocou que nós tínhamos a necessidade de um local, né? E aí foi quando ele imediatamente disse, não, pois eu autorizo vocês procurarem a casa no Conjunto São Joaquim para comprar, para ser a casa da comunidade. E aí, para chegar na padroeira, né, foi a partir daí. E então, quando foi em 1994, nós pensamos de ter uma padroeira, de ter a padroeira ou o padroeiro para a gente festejar, né? E aí, a compra da casa da comunidade, a casa comunitária Dom Miguel, teve ajuda, Dom Miguel recebeu ajuda de uma irmã, de uma freira chamada Maria Madalena, né? Da congregação Santo Nome de Maria. Então, ele sugeriu, né, que a gente pudesse homenagear a irmã Maria Madalena pela ajuda que ela mandou para comprar a casa comunitária, né? E, além da casa, foi comprado alguns itens, né, tipo confecção dos bancos, um altar, mesas, armário, né? E aí que a gente pudesse homenagear a irmã Maria Madalena, né? E assim nós colocamos para a comunidade, né? E a comunidade aceitou, né? Que a padroeira fosse Santa Maria Madalena, né? Inclusive ele fez até uma observação que caso a gente não aceitasse, que a gente pudesse ver um outro padroeiro, mas que não fosse nenhum dos que já existiu por aqui na região, né? E aí foi quando a comunidade acolheu essa sugestão dele, né? E elegemos aí Santa Maria Madalena como a padroeira da comunidade. Certo. Rosemida, para quem não conhece, né, que o nosso ouvinte ou internauta que nos acompanha, não sabe que a Casa Dom Miguel foi o início, né, de tudo. Sim. Em si foi a Casa Comunitária Dom Miguel. Mas depois teve esse processo de mudança, né, ou seja, mudança aqui para o conjunto Lagoa Azul, né? Eu queria que você me explicasse como é que se deu essa mudança, como é que foi esse processo de mudança, se foi realmente aceito por todos os membros da comunidade, que ano foi isso, e como é que se deu esse processo de mudança, essa adaptação de um novo espaço? Foi mais ou menos próximo ali de 2008 para 2010, né? A comunidade adquiriu aqui um terreno aqui no conjunto no residencial Lagoa Azul, né? E aí foi feito o projeto para a construção da igreja aqui. A Casa Comunitária Dom Miguel, ela foi vendida, né? Ela foi vendida e aí foi construída a igreja aqui, e aí depois, ao lado da igreja, foi construído o centro comunitário com o mesmo nome, Dom Miguel, né? Permaneceu aí a homenagem a Dom Miguel. Então, em relação a essa questão da integração, eu creio que não houve, assim, até onde eu sei, não houve problemas, né? Porque já existia aqui na Lagoa Azul algumas pessoas que já que se encontravam, né? E o Conjunto São Joaquim, que já tinha sua caminhada. Então, a igreja sendo construída aqui no Residencial Lagoa Azul, nada mais justo, né? Do que integrar esses dois grupos, né? Dos dois conjuntos, né? E aí eu creio que não houve nenhum problema nesse sentido, muito pelo contrário, só foi para somar, né? Muita gente boa, muita gente que se integrou, né? O grupo que já caminhava, que já existia, né? E outras pessoas chegaram depois, e eu vejo isso como positivo, né? Rosemita, eu queria fazer mais uma pergunta a você. Como é que você poderia me explicar como é que se deu realmente, de fato, a construção, né, da Paróquia São Joaquim Santana aqui no nosso no Grande São Joaquim? Como eu mencionei, nós fazíamos parte da Paróquia São José Operário. Então, em 1992, quando os padres redentoristas decidiram entregar, né, essas 13 comunidades para a diocese, na época o arcebispo era Dom Miguel, então, em 93, Dom Miguel decidiu criar uma nova paróquia, né, abrangendo toda essa área que foi devolvida para a diocese, que foi a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, ali no bairro Mafrense, e que ele designou o padre José de Pinho para assumir. O padre José de Pinho era recém-ordenado, me parece que ele foi ordenado em maio, né, de 93,
E aí, em junho de 27 de junho de 93, foi feita a oficialização da paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, né? E aí a gente caminhou, enquanto paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, por 2 anos, foi em 93 e 94. E aí, no decorrer da caminhada, houve algumas insatisfações, né? De parte das comunidades. E aí foi formada uma comissão com representantes dessas comunidades, e aí fomos até Dom Miguel, né? Colocar, né, as insatisfações, e ele acolheu, ouviu, né, o que a comissão tinha para dizer, né? E aí, e uma das reivindicações era exatamente que fosse feita uma nova divisão nessa área, né? Então, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí Dom Miguel acolheu, né? E tomou a decisão de fazer fazer uma divisão na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí foi quando foi desmembrado, né? Aqui o Parque Alvorada, Conjunto São Joaquim, aqui as vilas Padre Eduardo Carlos Feitosa, que é hoje a comunidade São Judas, né? São Joaquim Matriz, Vila Polônia, Nossa Senhora da Conceição, né? Que hoje é uma comunidade só. E aí foi feito esse desmembramento, né? Aí, na época, tinha o padre José Luiz, que ele tinha vindo do Rio de Janeiro e estava morando já aqui com o padre José de Pinho, né? Aí na paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro. E aí foi sugerido que o padre José Luiz assumisse, né, a área, e Dom Miguel designou, então, o padre José Luiz para assumir a área pastoral, né? Aí, no início de 94, o padre... início de 95, né, o padre José Luiz vai morar na Avenida Boa Esperança, lá na antiga casa que morava o padre Eduardo, né? E aí, em julho de 95, no dia 2 de julho de 1995, foi oficializada a criação da área pastoral São Joaquim. A celebração foi no dia 2 de julho, ali na igreja São Francisco de Assis, no Parque Alvorada. E aí, Dom Miguel designou o padre José Luiz para assumir. Ele foi o primeiro administrador da área pastoral São Joaquim, em seguida, depois, como segundo administrador, o padre Damião. Nós caminhamos aí 6 anos enquanto a área pastoral São Joaquim, né? Aí, quando foi no ano 2000, no dia 15 de novembro de 2000, a área pastoral São Joaquim foi oficializada paróquia São Joaquim, né? Foi na administração do padre Damião, né, que estava na época aqui. Rosemita, eu queria que você agora pudesse explicar para quem nos acompanha, né, para você um momento especial, um momento marcante na sua trajetória, né, como cristã, como membro da comunidade Santa Maria Madalena. Eu costumo dizer que o meu engajamento ele me ajudou muito, né, no meu crescimento pessoal, né, como pessoa, como cristã, né, porque assim quando eu iniciei a minha caminhada, eu tinha uma mente ainda muito fechada, né? Ainda era muito alienada, né? Em relação a algumas questões, alguns temas, né? A realidade, né? E aí, é claro que uma coisa caminha junto com a outra. É claro que o fato de eu estudar, da gente ler, né, ajuda, claro, tem a sua parcela nisso aí, você adquirir seus conhecimentos, mas também o engajamento ele ajuda muito, né? Porque você abre sua mente, você abre a sua visão, né, para a realidade, né, para você ver os dois lados da determinada coisa, né, entendeu? De uma forma crítica, né, esse lado. Então eu cresci muito, né? E claro também que tem pessoas que ajudam nisso, né? E eu sempre faço questão de dizer que o padre Eduardo é um dos responsáveis por isso, né? Por esse meu crescimento, né? Como cristã, como pessoa. E nessa questão da convivência com ele, né? De ter ele como um exemplo, assim, daquele padre, né? Que realmente fez a opção preferencial pelos pobres, né? Ele não só prega, mas ele prega e ele vive, né? O que é muito difícil hoje em dia, né? Então, isso aí abriu muito a minha mente, me ajudou, né? E me fez crescer, né?
nessa convivência com ele e com outras pessoas, é claro, né? Muitas pessoas, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para aquelas pessoas que vão vir depois, ou seja, as novas gerações que deverão, claro, assumir a direção, né, a coordenação da comunidade Santa Maria Madalena. Qual a mensagem que você deixaria para essas novas gerações, né, que deverão continuar essa história de fé e de comunhão aqui no Conjunto Lagoa Azul? É aquela coisa, é a mensagem que nós temos, né? A missão, né? Ir ao mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, essa é a missão que nós recebemos e que a mensagem que eu deixo é essa, né? Que as pessoas que não participam, que procurem, né? ter assumir um pouquinho dessa missão, né? E colaborar com a comunidade que ela precisa, né? Rosemita, muito obrigado por ter compartilhado essa sua história de fé e devoção e, claro, toda a luta, né, que foi necessária para que hoje a comunidade de Santa Maria Madalena se torne como ela é. Deu realmente para perceber que foram várias mãos que auxiliaram nesse processo de construção e, claro, só agradecer aqui mesmo você por esse esclarecimento, essa conversa, né, como foi a construção da comunidade de Santa Maria Madalena. Tá, eu agradeço, né, pela oportunidade. É muito importante, eu avalio assim, que a gente possa ter o registro da nossa história, da nossa caminhada, né? É importante para que no futuro, quem vem depois, né, para a comunidade, saber, né, como as suas origens, o que foi que houve, né, quais as dificuldades que a comunidade passou, enfrentou para chegar onde está e, né, no futuro, certamente com bem mais conquista, com bem mais avanços, né? Então, eu agradeço pela oportunidade, né? A nossa história ela foi bem complicada, difícil, né? Com muitos percalços, com muitas dificuldades, mas a questão é uma história, um livro que muitos escreveram, ajudaram a escrever, né? Uns escreveram um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos têm a sua importância, né? Então, esse livro, né? Ele vai continuar sendo escrito por outras pessoas que virão depois de nós, com certeza, os que estão hoje, os que virão depois, né? Cada um vai dar a sua contribuição, né? Assim como muitos deram aqui na nossa caminhada aqui da comunidade Santa Maria Madalena, né? Área Pastoral São Joaquim, Paróquia São Joaquim. Então, é só gratidão por tudo que vivemos, né? Seja coisas boas ou ruins, mas tudo é para o nosso aprendizado, né? Para o bem de todos nós. A você que nos acompanha, esse foi o Pod Cristos, o podcast especial em comemoração aos 25 anos da Paróquia São Joaquim e Santa Ana. Nos próximos episódios, você vai conferir novas histórias de mais pessoas que ajudaram a construir essa grande família chamada Paróquia São Joaquim e Santa Ana. Acompanhe a Paróquia São Joaquim e Santa Ana nas redes sociais e compartilhe esse episódio com aquelas pessoas que você sabe que fez parte dessa grande história. Até o próximo episódio e que Deus abençoe você.